Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos aí começarmos mais uma semana de aula e hoje nós vamos dar aí continuidade a um assunto que está na nossa apostila 3. Semana passada nós vimos aí o gênero textual, vimos algumas características do editorial e logo em seguida na nossa apostila 3 nós vamos ter aí um assunto que recebe o nome de colocação pronominal. Quando se fala em colocação pronominal, nós vamos aí aprender a colocarmos os pronomes nos seus devidos lugares, os chamados pronomes oblíquos. Todas as vezes que falamos em pronome, nós temos que lembrar que pronome é uma classe gramatical que faz referência a nome. Essa colocação pronominal que nós vamos ver hoje, ela ocorre em 3 posições diferentes. Mas para que isso aconteça, é necessário algumas regrinhas exatamente dessa colocação. Quando nós estudamos os pronomes, nós observamos aí que existem vários pronomes. O primeiro que nós estudamos é o pronome pessoal do caso reto. O eu, o tu, ele ou ela, o nós, vós, eles ou elas. Temos os pronomes chamados pessoais oblíquos, que é o me, o te, o se. Então, esses pronomes também, eles vão fazer parte, então, dessa referência relacionada aos nomes. Por que nós usamos pronomes na língua portuguesa? Para retomarmos nomes ditos anteriormente. Podemos também fazer substituição, como é o caso dos pronomes pessoais do caso reto. Por exemplo, eu digo João e Maria são irmãos. João e Maria são 2 substantivos próprios, eu vou substituir por um pronome. Se João e Maria são 2 nomes, eu tenho uma situação de plural, eu vou substituir por eles. Porque prevalece o masculino em relação ao feminino. Então, nessa situação aí, nós estamos trabalhando com substituição. O pronome substituindo o nome. Na nossa colocação pronominal agora, nós vamos ver as 3 posições que esses pronomes podem ocupar dentro da estrutura de uma frase, as regras que vão ali, nortear essa colocação, justamente porque eles estarão fazendo referência a palavras que já foram mencionadas, que nós chamamos de retomadas. Então, nós vamos ver aqui, qual é a situação, então, de colocação pronominal. Por que nós fazemos isso? Primeiro, o tipo de pronome que nós vamos ver agora são os pronomes oblíquos. Então, já é uma anotação que, se alguém quiser fazer aí, nós vamos retomar esse assunto mais à frente. Mas, se vocês já quiserem anotar, o tipo de pronome aqui, trabalhado, é o pronome oblíquo, porque nós temos pronome possessivo, pronome demonstrativo. Então, nós estaremos fazendo referência a esses pronomes aqui. Por que esses pronomes oblíquos são utilizados? É para trazer, olha o que ele diz, boa sonoridade da frase. Ou seja, na construção dessas frases, essa colocação, ela vai produzir, além de toda a estrutura gramatical correta, um som agradável. Então, isso daqui, eufonia. Eufonia, então, é boa sonoridade da frase. Observem que eu deixei em negrito aqui, que é uma palavra que geralmente não aparece inteiro no contexto, então eu já trouxe aqui para vocês o significado dela. E olha só o que diz embaixo. Por isso, em certos casos, podem ocorrer diferenças entre o que a norma gramatical propõe e o que realmente se usa. Então, reparem aqui, a norma gramatical é o que nós utilizamos agora, é o que nós estamos vendo. E agora, as principais orientações em relação a esses pronomes. Quais? Os oblíquos. Então, toda a colocação pronominal, ela está baseada, então, nesse tipo de pronome aqui. Vamos ver a primeira aqui, que é chamada de próclise. Reparem que nós temos aqui, a palavra antes destacada. Lembra que eu falei no início? Nós temos 3 posições em relação a esses pronomes oblíquos dentro da frase. A primeira que nós estamos vendo agora se chama próclise. Esse pronome oblíquo, ele vai aparecer antes do verbo. Então, reparem que nós temos 2 classes gramaticais aqui que vão nortear essa colocação. Uma é o pronome
que já sabemos que é do tipo oblíquo, e a posição desse pronome oblíquo antes do verbo, que é uma outra classe gramatical, receberá o nome, então, de próclise. Então, os exercícios, eles podem vir da seguinte forma. Uma delas, você colocar o pronome de acordo com as regras em uma dessas três posições que nós vamos começar a vermos agora. E a primeira aqui, que é a próclise. Esse pronome, ele vai estar antes do verbo, mas para isso existem algumas regras. Eu não posso colocar aleatoriamente o pronome antes do verbo em qualquer situação. Então, reparem aqui, ó. Uma regrinha diz assim: usa-se a próclise, ou seja, o pronome antes do verbo, quando há palavras que, por eufonia, atraem o pronome para antes do verbo. O que é eufonia? Vimos anteriormente. Aquilo que vai provocar uma boa sonoridade na frase. Ou seja, a sonoridade está ligada à palavra som. Letra A. Que palavras são essas atrativas? De sentido negativo. Repare que eu coloquei algumas aqui, ó. Não, nada, nem e nunca. Reticências porque tem algumas, mas essas aqui são as principais. Reparem que na letra A eu disse sentido negativo. Todas as vezes que vocês estiverem entre a palavra negativa e o verbo, um pronome, ele sempre vai ser colocado antes do verbo, porque na próclise, essa palavra negativa aqui, ó, ela atrai o pronome oblíquo antes do verbo. Reparem aqui, ó, palavra negativa e o verbo está aqui. O pronome fica exatamente nesta posição, entre a palavra negativa e antes do verbo. Por isso que a regrinha é essa daqui, ó. Próclise, posição de pronome oblíquo antes do verbo. Então, a primeira regra que nós temos aqui, que todas as vezes que eu tiver uma palavra com a ideia de negação no contexto e eu preciso usar um pronome oblíquo, esse pronome oblíquo será colocado antes do verbo, depois da palavra negativa e antes do verbo. Então, ela vai ficar entre os dois. O pronome fica entre os dois, entre a palavra negativa e entre o verbo. Exatamente aqui. Ah, pessoal, professora, mas eu já vi uma regrinha que o pronome fica no meio. Calma aí. No meio, mas ó, a classe gramatical que vai trabalhar aqui, ó, a posição desse pronome é o verbo. Então, reparem que a palavra em negrito aqui, ó, é antes do verbo. Essa daí que alguém já pensou, mas que fica no meio, é uma outra regra e é uma outra posição. E aí nós temos um outro nome para classificarmos. Então, a primeira é palavra negativa é atrativa para que o pronome oblíquo fique antes do verbo. Então, reparem que a palavra está em negrito aqui. As duas classes gramaticais, ó, pronome e o verbo. O pronome nós já sabemos que é do tipo oblíquo. Reparem, pessoal, que se eu colocar um acento aqui, eu mudo o tipo de pronome. De nós vira nós. Aí eu tenho um pronome pessoal do caso reto. E aí, então, pronto, estraguei toda a estrutura, porque não existe colocar um pronome pessoal do caso reto nessa situação aqui. Um acento muda tudo. Então, fiquem atentos aqui. Nós é pronome pessoal do caso reto. Nos é pronome pessoal oblíquo. Outra situação em que o pronome vai ficar antes do verbo. Quando nós tivermos advérbios, agora presta atenção aqui, ó, apareceu uma outra informação, não seguido de vírgula. Reparem que eu deixei em destaque aqui, ó, o advérbio é hoje, é um advérbio de tempo. Olha onde está o meu verbo e o pronome aqui, ó, antes dele. Hoje me arrependo do que fiz. Letra A, então, palavras de sentido negativo atraem um pronome para antes do verbo. Letra B, nós temos os advérbios, eu coloquei alguns exemplos aqui, porque nós sabemos que existem vários. Hoje, sempre, talvez, muito. Reparem, ó, o meu advérbio está aqui, que é um advérbio de tempo. O pronome aqui, e olha onde está o meu verbo. Então, todos aqui, ok.
Reparem que a próclise, então, ela direciona o pronome oblíquo antes do verbo. Outra situação aí que esse pronome vai aparecer antes do verbo. Conjunções subordinativas. Nós já vimos aqui, ó, esse que lá na oração subordinada substantiva. Esse se aqui também pode aparecer lá na oração subordinada substantiva. E aqui, ó, nós temos o quando, embora, o se também pode aparecer, o como, para quê, que nós vamos estudar mais à frente, que são as orações subordinadas adverbiais. Então, nós já vimos que as conjunções subordinativas, elas fazem o quê? Ligação entre a oração principal e a oração subordinada. Reparem aqui, ó, que nós temos duas orações. Na letra A e na letra B eu só tinha uma. Como que eu sei que tem apenas uma oração? Só tem um verbo, ó. Preocupava é um verbo e arrependo é outro verbo. Então, na letra A eu tenho um verbo só e na letra B também. Oração, né? Simples, período simples, uma oração apenas. Agora, olha na letra C. Eu tenho dois verbos aqui. Então, eu tenho uma estrutura de período composto, porque eu tenho mais de uma oração na estrutura. Reparem aqui, ó, embora é a minha conjunção subordinativa. O verbo está aqui, mais uma vez, o posicionamento do pronome oblíquo está antes do verbo. Então, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é o nome dessa colocação aqui, ó, próclise. Que posição os meus pronomes estarão? Sempre antes do verbo. Mas para isso eu tenho que lembrar em que momento esse pronome vai aparecer antes do verbo. Vimos aqui na letra A, palavras de sentido negativo, então elas vão atrair o pronome para antes do verbo. Letra B, eu terei advérbios que também vão fazer com que esse pronome fique antes do verbo. Conjunções subordinativas, onde também o pronome ficará antes do verbo. Então, nós já temos aqui algumas situações onde nós teremos, então, exatamente essa colocação chamada de próclise. Depois, nós temos os chamados casos facultativos. O que são casos facultativos de próclise? Lembrando, ó, que nós já sabemos o nome dessa colocação aqui e a que posição ela se refere, ou seja, pronomes antes do verbo. Vimos palavras negativas, vimos advérbios e vimos conjunções subordinativas. Quando se fala em casos facultativos de próclise, quer dizer que eu vou poder aí, ó, variar esse posicionamento. Vai aparecer aqui, ó, um outro nome, que é a outra colocação pronominal que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, chamada de ênclise. Aqui, nesse caso, o pronome vai fazer o posicionamento inverso. Se na próclise fica antes, na ênclise vai ficar depois. Então, reparem aqui, ó, que eu dei para vocês duas situações aqui, ó, de caso facultativo, onde essa colocação ela pode ser variada. Exemplo aqui, ó, eu lhe obedeço, eu obedeço-lhe. Reparem aqui, ó, que eu tenho um pronome pessoal do caso reto. Então, ó, o eu, o tu, ele, ela, o nós, vós, eles ou elas, desde que não tenham palavras atrativas, que são os casos anteriores que nós vimos, eu posso, então, fazer, ó, o posicionamento desse pronome de forma variada. Como assim? Posso usar antes do verbo. Reparem que entre o pronome pessoal do caso reto e o verbo não tem nenhuma outra palavra. Apenas o pronome que está sendo colocado. Então, eu posso usá-lo no primeiro caso antes do verbo e posso também fazer a inversão, colocá-lo depois do verbo. Ok? Então, por que isso aqui? Eu tenho um pronome pessoal do caso reto que está comandando isso daqui. Entre o pronome e o verbo, não há nenhuma outra palavra que vá atrair esse pronome para antes do verbo. Então, eu tenho duas alternativas aqui. Eu posso construir colocando o pronome antes ou depois. E aqui eu já tenho uma outra colocação pronominal chamada de ênfase. Ok? Então,
Nesse caso aqui, vocês podem construir das duas formas. Ah, professora, mas tem alguma que é mais correta? Não, as duas estão certas. Por quê? Nós estamos falando de casos facultativos de próclise. O nosso contexto aqui já nos direcionou que são situações onde o pronome está antes do verbo, mas nós vimos que tem regras para isso. Aqui eu já estou abrindo uma outra alternativa que eu posso variar. Então, eu tenho duas colocações pronominais aqui com essa situação de pronome pessoal do caso reto. Mas eu vou tornar a enfatizar. Não pode ter palavra atrativa. Quais são essas? Nós vimos lá no primeiro slide. Palavras negativas, os advérbios e as conjunções subordinativas, ok? Aqui, ó, espero que ele nos apoie. Ó, aqui já mudou. Olha aqui, esse que nós já vamos ter uma conjunção. Então, essa conjunção aqui força o pronome a ficar antes do verbo. Então, ó, só é possível a próclise, ok? Ah, professora, mas você acabou de falar do ele. Mas olha aqui, ó, o que? O que é palavra atrativa, porque é uma conjunção, certo? Com o infinitivo não flexionado, precedido de preposição ou palavra negativa. Vim para te apoiar, vim para apoiar-te. Então, eu tenho aqui, ó, o verbo, né, no infinitivo. Lembrando que o verbo no infinitivo são verbos com a terminação R no final. Ok. E espero não o encontrar. Olha aqui o que aconteceu. Eu também tenho aqui, ó, um verbo no infinitivo, próclise, encontrar-lo, enclise. Vocês estão observando aqui, ó, com o infinitivo não flexionado, precedido de preposição ou palavra negativa. Então, aqui também vocês têm, ó, essa variação de colocação. Nós temos a situação aqui do para, que é a preposição, e o não, que é a palavra negativa. Porém, nós estamos falando de uma estrutura onde o verbo está no infinitivo. Olha aqui a terminação R, porque aqui eu tenho um verbo e aqui tem outro. Quem está comandando aqui essa variação de colocação é o verbo que está no infinitivo, diferente do caso anterior. Tanto que, ó, quando eu modifiquei a posição do pronome aqui, ó, no caso enclise, que o pronome vem depois, todo mundo já sabe que esse R aqui, ó, nesse caso, vai mudar, ele vai cair para entrar o lo. Espero não o encontrar, porque não tem como escrever espero não encontrar o. Isso não existe, ele vai encontrar alguém, vai encontrar ele. Então, esse o, quando ele modificou aqui, ó, de posição, ou seja, veio para depois do verbo, eu coloquei o lo, que é essa variação. E tenho que colocar o acento no A, certo? Uma construção muito usada aí nas produções de texto, na escrita e realmente para qualquer outra situação. Mas vocês podem utilizar as duas aqui. Então, nós vimos aí casos onde a próclise é obrigatória, casos facultativos de próclise, que eu vou poder fazer uma variação com a ênclise, que é o contrário dela, onde o pronome fica depois do verbo. E nós vamos ver aqui, pessoal, uma outra, deixa eu só voltar aqui, só um minutinho, que é essa daqui, ó, chamada de mesóclise. Quando o pronome está no meio do verbo. Essa daqui, ela é usada em situações muito específicas, e aí vocês vão observar ali que é uma construção que vocês vão falar, nossa, eu não uso dessa forma, eu não escrevo assim. Sim, é uma forma mais trabalhada, por isso tem regra para ser utilizada. Reparem aqui, ó, que se esse pronome fica no meio do verbo, aí vocês vão dizer, nossa, professora, como assim no meio do verbo? Eu vou partir o verbo ao meio? Mais ou menos. Olhem aqui, ó. Só que tem um detalhe. Existem dois tempos aqui, ó, específicos para esse tipo de colocação pronominal. Futuro do presente ou futuro do pretérito. Reparem que não há nenhum outro tempo aqui. Eu só tenho dois tempos. Futuro do presente ou futuro do pretérito. Só nessa situação aqui
que nós vamos ter a colocação pronominal chamada mesóclise, onde o verbo fica no meio. Reparem o que eu fiz aqui, ó. Entregar-te-ei os documentos hoje. Se eu fosse construir isso daqui sem nenhuma colocação pronominal, o verbo no futuro do presente seria entregarei. É a forma que nós utilizamos aí. Porém, nós estamos trabalhando aqui colocação pronominal. Olha o que eu fiz. Eu separei, ó, a terminação do verbo, ó, entregar, ou seja, ele fica no infinitivo na primeira parte. Coloco o pronome aqui, ó, exatamente no meio. Tem um hífen antes, um hífen depois. E olha o restante da terminação aqui do verbo, que indica futuro do presente. Então, exatamente o meio é isso aqui, ó. Eu peguei o verbo, o finalzinho dele, a terminação verbal dele, que indica esse futuro, seja do presente ou do pretérito, eu faço essa separação aqui e coloco o pronome no meio do verbo. Por isso que fala no meio do verbo. Então, presta atenção. Não se usa mesóclise em outra situação. Só com esses dois tempos verbais. Ó, dariam. Eu tirei o ler aqui e deixei o verbo normal. Mesma regra do de cima, ó. Agora eu estou falando do futuro do pretérito. Vim aqui, ó, até o R, peguei a terminação final do verbo que indica futuro do pretérito e coloquei, ó, o pronome exatamente no meio. Dar-lhe-iam uma nova oportunidade, fica até chique, né? Mas não é muito comum vocês utilizarem isso, mas é uma colocação que existe e dependendo da estrutura da escrita que eu vou utilizar, eu preciso construir exatamente dessa forma aqui. Então, olha só, essa daqui que é um pouquinho mais detalhada e tem dois tempos verbais específicos, depois quando vocês forem fazer os exercícios que eu passei para amanhã, vocês vão relembrar isso daí, que tem essas regrinhas. Então, ó, meio do verbo, mesóclise, só com futuro do presente ou futuro do pretérito. O que eu faço com o verbo? Pego o finalzinho dele, que indica exatamente um desses futuros, vou até o R, coloco o pronome no meio e o finalzinho da terminação, que indica um dos futuros. Tanto que aqui, ó, se eu tirar o T, vai ficar entregarei, se eu tirar o lhe, dariam. Então, eu tenho o futuro do presente e o futuro do pretérito. Então, eu vou até o R, acrescento o pronome no meio e pego o restinho da terminação do verbo que indica um dos futuros. Aí tem algumas observações aqui, ó. Havendo palavra que exija próclise, essa colocação prevalece sobre a mesóclise. O que significa isso, professora? Olha aqui, o que nós temos nessa estrutura? Olha, eu entregarei aqui, futuro do presente. Mas olha, observem esse aqui e esse aqui. Por que o T nessa construção ficou no meio do verbo e aqui o pronome está antes? Olhem quem nós temos aqui, ó, o não. O não é uma palavra o quê? Negativa. Palavra negativa é atrativa, onde a posição do pronome vai ficar antes do verbo, independente de que tempo seja. Então, nesse caso aqui de cima, o pronome ficou no meio porque não tem nenhuma palavra atrativa aqui antes do verbo. Eu já comecei diretamente com o verbo. Por isso, então, o T ficou no meio certinho do verbo. Já aqui, ó, como tem não, ele prevalece. Então, aqui no caso, a próclise vai ocorrer. Então, o pronome volta a ficar antes do verbo, mesmo ele estando no futuro do presente. Porque a palavra não aqui, ó, é que está comandando a colocação desse pronome, por ser uma palavra atrativa do tipo negativo. Se o verbo no futuro não iniciar a oração, a mesóclise é opcional. Seus amigos, como assim, professora, não iniciar? Voltando aqui, ó. Qual foi a primeira palavra que iniciou cada uma dessas duas orações? O próprio verbo. O primeiro no futuro do presente e o segundo no futuro do pretérito.
No primeiro caso aqui da observação, o verbo está no futuro do presente, porém, antes dele nós temos a palavra não, que é uma palavra atrativa. Por isso, o pronome voltou a ficar antes do verbo. Aqui, ó, se o verbo no futuro não iniciar a oração, reparem que o verbo está aqui, ó. Só que antes eu tenho seus e tenho amigos. Seus amigos, então eu tenho aqui, ó, palavras antes do verbo, ou seja, o verbo já não é mais a primeira palavra. Então eu vou colocar o lhe antes do verbo, ou se eu quiser usar a mesóclise, eu continuo fazendo a mesma regra da de cima, ó. Dar, ler, iam, ó, o mesmo verbo aqui veio para cá. Então, nesse caso aqui, ó, se o verbo do futuro do presente ou no futuro do pretérito não for a primeira palavra da estrutura da oração, vocês podem usar as duas situações, a próclise ou a mesóclise. Se você começar a oração com os verbos no futuro, como fizemos aqui, aí não tem outra opção. A única que tem é o verbo, o pronome no meio do verbo, fazendo essa separação aqui. Se você tiver palavra atrativa como o não, que nós acabamos de ver aqui, antes do verbo no futuro, seja ele do presente ou do pretérito, aí a próclise prevalece, então o pronome fica antes do verbo. Uma situação que você pode variar e ela é opcional é se antes do verbo no futuro você tiver outra palavra, ou seja, você não começa a estrutura com o verbo. Aí você pode fazer uma das duas construções. É claro que a maioria das pessoas, para não ter erro ou ficar com receio de escrever errado ou achar que estão fazendo errado, o que vão optar? Ó, pela essa primeira aqui, ó, colocando o pronome antes do verbo. Mas a de baixo também você tem as duas opções aqui, certo? E aqui a ênclise, que nós já vimos anteriormente lá, que é a colocação do pronome depois do verbo. Então, nós temos aqui, ó, na variedade padrão da língua, apenas 2 casos em que a ênclise é obrigatória. Ó, 2 casos, já ajuda um pouco, né? Quando o verbo inicia a oração. Essa daqui, pessoal, não existe começar aqui, ó, uma estrutura com pronome oblíquo antes de verbo. Isso não existe. É calou-se, não se calou. Tem muita gente que faz isso. Coloque-o e não o coloque. Reparem, ó, que a primeira palavra aqui, ó, é o verbo. Então, o pronome tem que ser obrigatoriamente colocado depois dele. Lá na próclise, nós temos palavras antes do verbo. Nós temos advérbios, nós temos palavras negativas, nós temos conjunções. No caso da mesóclise, se o verbo estiver no futuro e for a primeira palavra da oração, se o verbo for futuro do presente ou do pretérito, o pronome vai ficar no meio. Agora aqui, ó, calou é passado, coloque é presente. Então, reparem que aqui eu não poderia fazer aquela modificação, até porque, ó, reparem que nem R tem aqui nesse tempo verbal, tá? Prestando atenção nisso. Olhando-a fixamente. Então, ó, tem uma vírgula aqui, nós temos 2 orações. A segunda também começa com verbo, então eu não posso iniciá-la com uma preposição, ok? Desculpa, com um pronome. Coloque-o na gaveta do escritório. Vou dar uma reforçada aqui. Deixa eu só voltar ao primeiro slide aqui. Ó, aqui começamos com verbos, só que eles estão em quais tempos? Futuro do presente e futuro do pretérito. Reparem, ó, que nós temos esse Rzinho aqui, ó. Então, eu consigo fazer essa separação dessa terminação verbal aqui e encaixar o pronome no meio. No outro caso, nós temos aqui verbos iniciando a oração, porém em outros tempos. Então, o pronome obrigatoriamente ficará após o verbo. Repetindo, não se inicia orações com pronomes oblíquos. Pronome pessoal do caso reto é uma coisa, pronome pessoal oblíquo é outra. Qual a segunda regra aqui para utilizarmos a ênclise?
quando o verbo, no meio da oração, vem precedido de pausa. Quem é que vai determinar a minha pausa aqui, pessoal? A vírgula. Vamos cair na mesma situação aqui da primeira. Aqui, ó, nós temos duas orações, certo? O primeiro aqui é o verbo calou, então eu não posso iniciar nada aqui. Aqui também eu tenho outro verbo, mas ó, olha o que tem entre uma oração e outra, uma vírgula. Essa vírgula aqui, ó, ela faz uma pausa entre uma oração e outra. Porque nesse contexto aqui, nós temos duas orações. Aqui, ó, no final da discussão, vírgula, calou-se. Todas as vezes, são duas situações onde vocês não podem começar a estrutura da oração com pronome oblíquo. Primeira delas, todos os verbos, repare que lá na mesóclise também, o pronome está depois, ele está no meio, né, fazendo a separação ali, mas ele não é o primeiro da oração. Então, não se começa estrutura de oração com pronome oblíquo. Ah, professora, mas tem o C, que eu já vi iniciando. Cuidado que o C é conjunção, tá? Então, prestando atenção nisso aí também. Tem algumas palavras que elas modificam suas classes gramaticais. Então, eu não inicio oração com pronome oblíquo. Se eu tiver uma vírgula separando uma oração da outra, ou uma parte da oração do restante dela, a vírgula também determina que o pronome seja colocado depois do verbo. Porque lá no primeiro momento, nós vimos que a colocação pronominal, ela ocorre com duas classes gramaticais, o pronome e o verbo. Então, o verbo é que vai ali comandar essa colocação pronominal de acordo com o que estiver próximo a ele. Então, nós vimos aqui que a primeira palavra que iniciou a estrutura da oração é um verbo. Nesse caso aqui, foi ênclase porque o verbo está no passado. Aqui também ocorreu a mesma situação de ênclase porque o verbo está no presente. Entre o calou e o olhando foi inserida uma vírgula, então o olhando passou a ser a primeira palavra da segunda oração. Então, mais uma vez, o meu pronome veio para depois do verbo. E aqui é a mesma coisa, ó. Reparem que tem uma vírgula separando essa oração aqui. Então, nós vamos cair na mesma situação. Não se inicia oração com pronome oblíquo. Então, vamos dar uma recapitulada aí no que nós falamos até agora. Quando se fala em colocação pronominal, nós estaremos falando aí de 3 posicionamentos em relação a esses pronomes. Nós teremos a primeira, chamada de próclise. Sim, vou repetir. A próclise, qual a posição do pronome? Antes do verbo. Em que situações? Palavras de sentido negativo vão atrair o pronome para antes do verbo. Reparem que a palavra negativa está aqui, ó, no primeiro contexto, e aqui o verbo. Obrigatoriamente o meu pronome tem que ficar aqui, entre a palavra negativa e o verbo. Por isso, antes do verbo. Outra situação, advérbios, posicionamento mesmo, ó, o advérbio, o pronome e depois o verbo. Conjunções subordinativas, a mesma coisa, ó, eu tenho a conjunção aqui e o verbo aqui. O pronome vai ficar antes do verbo. Então, essas palavras-chave aqui, próclise, antes do verbo. Vimos aqui os casos facultativos. Se eu tiver um pronome pessoal do caso reto, esse pronome pode variar a posição, ele pode ficar antes do verbo, próclise, ou depois do verbo, ênclise. Por quê? Entre o pronome pessoal do caso reto e o verbo não tem nenhuma outra palavra que possa fazer com que haja essa modificação, sendo apenas a próclise como uso de recurso. Vimos aqui também uma variação, eu posso ter uma preposição ou uma palavra negativa com o verbo no infinitivo. Ó. Aí eu posso usar o pronome antes do verbo no infinitivo, relembrando que verbos no infinitivo, terminação R no final. E aqui, ó, apoiar-te não precisou fazer nenhuma variação aqui, ao contrário da de baixo, tá? Quando eu usei o aqui em cima, na próclise não teve nenhuma alteração. Mas se eu invertê-lo para depois do verbo,
Aí esse R cai, hífen, acento no A, e aí vira o lo ou lá, certo? Depois, mesóclise, que onde o pronome fica bem no meio aqui do verbo. Mas para isso acontecer, são dois tempos verbais que permitem isso: futuro do presente e futuro do pretérito. Iniciei uma estrutura dessa forma aqui, ó, com verbos nesses tempos. Eu vou até a terminação R do verbo, coloco um hífen, insiro o pronome e coloco de novo o hífen e o restante da terminação do verbo. Porque se eu tirar o T, ó, fica entregarei. Se eu tirar o ler, daria. Então, aqui, futuro do presente e futuro do pretérito. Se eu tiver uma palavra atrativa, negativa, que é o caso do não, e o meu verbo estiver no futuro do presente, eu volto para a regra geral lá da próclise, ó, o pronome antes do verbo. Se eu iniciar a oração com algumas palavras que não são atrativas antes do verbo, no futuro do presente ou no futuro do pretérito, aí eu posso fazer a variação entre duas situações. Aí a mesóclise se torna opcional. Então, eu posso fazer a próclise, onde o pronome vem antes do verbo, lembrando que seus amigos aparece aqui antes do verbo, e aí eu posso fazer uma das duas construções, ok? Eu posso fazer a próclise e posso fazer a mesóclise. Aí ela se torna opcional porque o verbo no futuro do pretérito não é a primeira palavra da oração. Depois, a ênclise, ela vai ocorrer lá depois do verbo. Duas situações que ela é obrigatória. Verbos que iniciam a oração que não são futuro do presente e nem futuro do pretérito, porque se o verbo estiver no futuro, nós vamos ter que usar a situação anterior. Então, reparem aqui, ó, que o pronome ficou depois do verbo, porque nós não começamos a oração com o pronome oblíquo. Aqui a mesma coisa ocorreu, porque é a primeira palavra da segunda oração. E aí a gente vem para a regrinha 2, ó. Quando o verbo está no meio da oração precedido de pausa, aí o que acontece? O verbo é o primeiro e o pronome de baixo. Foi o que aconteceu aqui em cima, ó. A pausa marcada pela vírgula. Vamos cair naquilo que eu disse anteriormente. Não iniciamos estruturas com pronomes oblíquos. Então, nós temos 3 posicionamentos aí para essas estruturas em que vocês estarão aí colocando os pronomes de acordo com essas regras. Então, ó, separei aqui, ó, colocação pronominal, próclise, ó, antes do verbo, mesóclise, no meio do verbo, ó, reparem aqui de novo, ó, se eu tirar o T, fica darei, olha a terminação R aqui, e o EI que indica futuro. E ênclise, posicionamento, ó, depois do verbo. Então, nós temos 3 posições aqui, antes do verbo, no meio do verbo e depois do verbo. Então, a palavrinha-chave aqui do lado será antes do verbo, meio do verbo e depois do verbo, seguindo aí, então, as regrinhas. E para amanhã, eu já pedi que vocês façam essas atividades que estão lá na apostila. E aqui, ó, tem um resumozinho que vocês vão destacar isso para mim lá na apostila, ó. Pronome antes do verbo, mesóclise no meio do verbo e ênclise depois do verbo. Ó, reparem aqui de novo, ó, exercício 2. Parecerá. Eu estou lendo sem o T aqui no meio, para lembrar vocês que é futuro do presente. Reparem que o A está com acento. O que eu fiz? Fui até o R, coloquei o hífen e depois o T, certo? E aí aqui vocês vão estar fazendo exercícios sobre essa colocação. Aqui também, ó, vocês vão ter situações onde vocês vão analisar essa colocação pronominal, lembrando desse posicionamento. Próclise antes do verbo, que é o pronome, mesóclise no meio, mas com verbos em 2 tempos. Futuro do presente e futuro do pretérito. Aí a gente vai separar essa terminação verbal para inserir o pronome ao meio. E a ênclise, o pronome vai vir depois do verbo. Ok? Então, pessoal,